Olá, meu nome é Caroline Franco, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Políticas Públicas pela mesma universidade. Seja bem-vindo ao nosso curso de Formulação e Avaliação de Políticas Públicas. Na conversa de hoje, nós vamos tratar da definição do termo políticas públicas. Claro, por ser uma aula bastante curta, nessa opção de ter uma aula menor que 10 minutos, a gente vai complementar esse estudo por um material escrito, mas o objetivo dessa aula é tratar dos seus aspectos mais importantes e realizar de forma breve e sintetizada essa diferenciação. Pois bem, a gente ouve falar em políticas públicas de saúde, políticas públicas de transporte, políticas de meio ambiente, políticas de emprego, políticas de mulheres, de população de rua, todos temas que são diferentes, mas no final todos eles são políticas públicas. O que os iguala a ponto de fazer com que eles entrem nessa mesma conceituação, nesse mesmo ideal de políticas públicas? É que todos eles buscam resolver o problema público. Ou seja, todas essas políticas, elas surgiram a partir de demandas sociais que entendem que determinadas questões devem ser resolvidas para que a gente possa ter uma vida tranquila, ter uma vida boa. Então, por isso, essas demandas adentraram a agenda do governo, que processou-as no sistema político e resultou em políticas públicas. Então, elas envolvem uma intencionalidade pública de resolver determinado problema e um intento de dar resposta a esse problema, de dar uma solução. Agora, as políticas públicas são construídas apenas por atores estatais, já que há esse processamento pelo sistema político? Isso não pode dizer que é um consenso entre os teóricos que estudam o campo das políticas públicas. Tem teóricos que dizem que sim, que são apenas as políticas oriundas da atividade estatal, e tem teóricos que dizem que não, que a sociedade poderia realizar políticas públicas sem a presença do Estado ou com apenas alguma atividade subsidiária do Estado, como simplesmente um fomento ou algo nesse sentido. Essa parte teórica que afirma que as políticas públicas podem ser realizadas por organizações sociais, elas entendem que hoje estamos nossa sociedade ela está muito complexa. Então, não se pode descartar as atividades realizadas sem a presença do Estado, como se elas não fossem políticas públicas, como se elas não fossem estudáveis a partir do ferramental teórico desenvolvido pelo campo das políticas públicas. Até porque, de acordo com esses autores, o Estado possui diferentes funções em cada parte do mundo. Então, não se poderia simplesmente falar que generalizar, dizendo que apenas o Estado realiza prestações sociais. Só que, aqui no nosso país, pela Constituição Federal, o nosso Estado tem um papel bastante delimitado de prestador de direitos. Então, a nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Ela determina um rol bastante extenso de atividades e serviços e direitos do cidadão que o Estado deve participar, que o Estado deve ser prestador. Então, para nós, no Estado brasileiro, acaba sendo bem consensual a corrente na verdade não é consensual, é majoritária, né? Essa corrente que trata das políticas públicas como uma atividade exercida pelo Estado. Então, a gente traz aqui um conceito da professora Maria das Graças Rua, que é uma pesquisadora bastante citada e, inclusive, cobrada em concursos públicos que buscam uma objetividade na descrição do termo políticas públicas. Então, de acordo com essa pesquisadora, as políticas públicas são públicas e não privadas ou apenas coletivas. A sua dimensão pública é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual incidem, mas pelo seu caráter imperativo. Isso significa que uma das suas características centrais é o fato de que elas são decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público.
Então, a gente pode conceituar as políticas públicas mesmo como uma atividade oriunda do Estado, uma atividade em que o poder público faz o processamento das demandas, dos conflitos sociais, e elas resultam em soluções entendidas como as soluções possivelmente aplicáveis para a sociedade. Então, as políticas públicas, elas constituem em processos políticos que resultam em normas, legislação que vão aplicar recursos, vão aplicar pessoas, né, prestadores públicos que vão lidar com aquela prestação dos serviços ali discriminados, vão lidar com o tempo que ela vai acontecer. Então, é realmente um conjunto de processos administrativos, um conjunto de processos políticos, enfim. Realmente tem a sua limitação de estudo bastante extensa. É por isso que a gente vai aqui diferenciar também políticas públicas de decisões estatais, que é inclusive uma coisa que a professora Maria das Graças propõe. A gente não pode falar, por exemplo, que uma atividade do Estado que vai colocar uma lei que vai ampliar o período de mandato de um presidente, por exemplo, supondo ser possível que um dia venha a legislação e coloque, não, é possível a terceira reeleição do presidente. Isso não é uma política pública propriamente dita, porque ela é apenas uma decisão. Agora, se eu for tratar de uma privatização de uma estatal, essa é uma política pública porque vai envolver um conflito, vai envolver um processamento de quais são os grupos políticos relevantes naquele debate, o estudo sobre essa política pública vai incidir, por exemplo, sobre a categoria profissional, que hoje é uma categoria de servidores públicos, vai incidir sobre grupos econômicos interessados naquela determinada privatização, vai incidir sobre os aspectos econômicos e financeiros daquela ação. Enfim, é realmente um conjunto de atividades bastante complexas. Assim também acontece quando a gente vai tratar de questões relacionadas à reforma agrária, por exemplo. Esse estudo sobre essa possível política pública vai incidir sobre aqueles conflitos agrários, sobre quem detém as terras, sobre quem está buscando as terras, sobre os interesses de cada grupo político, sobre os reflexos sociais do processamento político daquela demanda. É realmente algo muito mais complexo do que uma decisão estatal pontual. Outro exemplo de decisão política diferente de uma política pública seria no caso, enfim, de uma demissão de um servidor público. A demissão do servidor público está relacionada especificamente a um servidor. Isso não é uma política pública, embora seja uma atividade do Estado. Aquilo é uma decisão pública. As políticas públicas, como diz Lasswell, elas são um estudo sobre quem ganha o quê, por quê e que diferença aquela política pública vai fazer na sociedade. Outra diferenciação sobre políticas públicas que é interessante tratar é por que política pública não é a mesma coisa que serviço público? Como eu disse, a política pública ela é um estudo que vai lá desde o começo, que vai buscar, que vai tratar dos conflitos sociais, do processamento da demanda, de por que aquela questão entrou no debate público, até a formulação da norma, a formulação da lei, a aplicação daqueles recursos, até a implementação daquela política propriamente dita, e pode ser até mesmo que ela seja de um tempo limitado no espaço, então, de que ela tenha uma extinção, e você vai poder avaliar os efeitos daquela política pública. Então, por exemplo, uma ação afirmativa numa universidade. As ações afirmativas como políticas de cotas, elas são colocadas como um determinado tempo. Isso não vai ser uma política pública eterna. Então, quando se terminar o tempo descrito para essas políticas,
elas vão poder ser avaliadas, os resultados dela vão poder ser avaliados. Claro, a avaliação não é feita só quando terminar, pode ser feita um monitoramento da política pública em sua continuidade, mas ela também pode ser avaliada ao final. Essa é a ideia das políticas públicas. Elas são longas, assim, da sua análise, você pode vislumbrá-la por determinadas fases, academicamente você consegue observá-la em fases, em ciclos, né? Já no serviço público, a gente, observando, por exemplo, o conceito do professor Celso Antônio de Mello, Bandeira de Mello, que é um estudo do direito administrativo bem célebre aqui no Brasil, ele entende que as políticas públicas são prestações materiais do Estado. Então, a gente já está naquela ideia do Estado prestando aquela política. A gente já está analisando a política pública implementada. Então, o serviço público acaba estando dentro da análise das políticas públicas. Bom, é isso que, sinteticamente, eu queria trazer hoje, de que políticas públicas podem ser tratadas pela teoria acadêmica, tanto como prestações do Estado, quanto prestações que não necessariamente vão ter o Estado nela, né? Mas que aqui, pela nossa Constituição brasileira, discriminar determinadas prestações pelo Estado, acaba que a teoria majoritária considera as políticas públicas mesmo como uma prestação processada pela atividade política do Estado. Então, a gente pode falar que as políticas públicas têm um caráter imperativo que depende da autoridade do poder público, que é esse conceito que a gente viu da professora Maria das Graças Rua. Políticas públicas envolvem uma complexidade do processamento de demandas sociais pelo sistema político, envolve diversas decisões governamentais e envolve essa ideia da alocação de valores em um resultado prático, disciplinado por normas e uma legislação. Política pública, portanto, é diferente de decisões administrativas isoladas e também é diferente de serviço público, que já é a prestação material do Estado. Bom, é isso que a gente queria demonstrar hoje. Estamos abertos para dúvidas. Estudem o nosso material escrito e fiquem conosco. Qualquer dúvida, nos questionem. Obrigada.